E aí, inteligência emocional, vou falar para vocês umas coisas poderosas, vou falar sobre autocontrole. Você que tem uma vida muito poderosa, você se autocontrola sempre, né? Então, essa dica é para você. Quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Quando você estiver em grupo, cuide do seu comportamento. Quando você estiver com raiva, cuide das palavras que saem da sua boca. Quando você tiver um projeto muito grande, ou um projeto de vida, ou algo que vai enaltecer a tua vida, cuide com as suas emoções. E quando você tiver sucesso, cuide com o teu ego. Pois é, né? Projeto Sabedoria. Tenho falado bastante a respeito de várias coisas. E tudo tem sabedoria. O conhecimento, o poder do discernimento, aquela instrução que você recebe, quando você aplica ela, isso é muito poderoso. Daí tem um livro aqui que chama Sabedoria. É do Tiago e do Nésio. E eu comprei num evento que eu fui deles. E eu já falava disso. E a hora que eu cheguei no evento foi muito poderoso. Eu vi o livro, eu não sabia que eles falavam sobre isso. E eu falei assim, vou falar com eles. Daí eu consegui falar com o Tiago. Daí comprei o livro e falei, tô escrevendo o meu. E eu vou querer que você faça o prefácio do meu livro. Daí ele gostou, me conectou com uma pessoa do grupo dele, falou, a hora que estiver pronto você pode me mandar. Enfim, era para estar pronto, mas como mudou as ideias, eu melhorei algumas coisas que eu queria acrescentar. Então, logo terei o meu livro de sabedoria também. E é disso, né? Boa noite Marcelo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Seguinte, demorei um pouco mais hoje, que eu estava fazendo uma coisa muito bacana. Fazia tempo que eu queria ver. Eu estava assistindo Daniel. Então, foi uma minissérie em um único episódio. E começou, acho que era 10, acabou agora. E falou da vida de Daniel. Eu já conhecia, que eu já tinha lido o Evangelho. E daí quando você vê o filme, e você já conhecendo a palavra, e daí eles trazem uma representação muito bacana. E isso engrandeceu. Foi muito forte. E eu gostei bastante. Falei, não, vou atrasar um pouco, mas eu vou ter que ver isso daí. E daí ele fala bastante da sabedoria, do entendimento, de você ser fiel naquilo que você se propõe. Meu Deus do céu, o que o povo hebreu foi fiel naquela Babilônia foi muito forte. Principalmente Daniel e os amigos dele, que serviram aos reis ali e nunca deixaram o seu Deus de lado. É muito forte quando você conhece a palavra, você vê exemplos e nós somos exemplo, né? Como nós falamos. Então, diferente daquelas pessoas que em pé falam alguma coisa e a hora que sentam não conseguem sustentar. Então, o que nós vivemos, nós falamos. Então, se eu trago uma palavra amiga aqui, uma palavra de família, uma palavra de empreendedorismo, uma palavra de um bom negócio, uma palavra que vai te elevar para o próximo nível, quer dizer que eu tenho que ter uma experiência para poder falar sobre isso. Então, quando eu comecei aqui a falar para você que quando você estiver sozinho, você tem que cuidar dos seus pensamentos, é que você tem que cuidar, porque nós já ensinamos aqui que quando vem o pensamento negativo, você tem que matar ele. E você cria o pensamento positivo, você sempre procura coisas boas para a sua vida. Então, quando eu falei aqui agora que você tem que cuidar dos pensamentos, é que na hora que você está sozinho, é a hora que surgem muitos pensamentos. Só para você ter uma ideia, todos os dias nós podemos chegar a ter até 60 mil pensamentos. Como que você vai controlar tudo isso?
Se você for tentar controlar tudo isso, você vai ficar louco. Então, o próprio organismo seu, ele te preserva, te dando autonomia para você poder só trabalhar com alguns. Tanto é que muitas decisões que acontecem na sua vida, elas acontecem sem você perceber que aconteceu. O próprio automático, ele decide para você. Tanto é que tem vários ensinamentos, né, que eles dizem que você cria hábitos e esses hábitos moldam a sua vida. Então você tem que ter hábitos bons, né? O que é um hábito bom? É acordar cedo, se alimentar bem, é dormir bem, é praticar o bem, praticar esportes. Eu vi um ensinamento hoje de um estudo lá de Harvard que fala que a cada hora de exercício físico que você faz, você ganha 3 horas na sua vida. Então, em cima disso, tem muitos mais ensinamentos que nós vamos aprendendo ao longo da vida, porque cada um de nós tem um pouco de ensinamento para passar. Imagine, o que eu vi e vivi, eu estou passando. Agora imagino vocês que estão vendo a live, estão aprendendo e que já viram outras coisas que eu não vi. Então cada um tem uma experiência de vida muito poderosa, sabe? E cada um pode transbordar na vida do seu próximo. E toda hora que a gente faz isso, nós estamos trazendo um pouco de conhecimento. Agora, o segundo ensinamento foi: cuidado quando você estiver em grupo, porque o seu comportamento vai moldar quem você é. As pessoas olham como você fica em grupo. E daí, quando você estiver com raiva de alguém, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, porque a palavra lançada, a flecha lançada, a pedra lançada é igual a palavra lançada, não tem volta. E daí, quando você tiver projetos, quantos projetos a gente tem? Eu me lembro de alguns da minha vida que eu tinha combinado com a minha mulher que a gente não ia contar, e daí deu certo. Daí eu fiz o teste em outros projetos, falei para ela, não, vamos contar, e daí deu errado. Sabe por quê? Porque quando você quer partilhar alguma coisa muito legal com alguém que está acontecendo na tua vida, às vezes essa pessoa, ela não está no mesmo campo de energia que você. E o que vai acontecer? Ela vai para outro momento e ela não vai querer que você prospere. E vai acontecer o quê? É bem possível que não dê certo. Ah, mas dá certo, não sei o que. Pode ser, meu amigo, mas comigo não deu. Já fiz vários testes e os ensinamentos que eu aprendo falam a mesma coisa. Então veja bem, existem ensinamentos que outras pessoas já passaram por isso e ensinam. Eu peguei e vivi na prática, e hoje às vezes eu aplico só para ver se dá certo, e dá. Então quando você tiver um projeto, não conta para ninguém. Quando estiver próximo ou pronto, você mostra. E é disso. E estamos aí, mais um dia com a live do Café com Deus Pai. Cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. Ontem eu estava muito cansado, mas eu fiz. Mas eu estava muito, muito cansado. Daí eu pensei comigo, eu falei assim, não, é compromisso, tem que fazer. Daí eu falei, não, vou fazer. Daí eu fico falando com a minha cabeça. É uma loucura, né? Quando você fala com a tua mente. E daí você mesmo decide. Não. Dentro da nossa mente, existe 2 sujeitinhos ali que ficam incomodando. Um é o decidir. O outro é a condição. Daí você fala para o decidir, vamos fazer isso? Ele fala assim, bora lá, vamos fazer. Daí ele fala assim, vírgula, pergunta para a condição se ela vai ajudar. Daí você fala com a condição, falei, condição, vamos fazer? O decidir já aceitou. Daí ela fala assim, eu tenho que dar uma olhada aqui nas condições, porque se o decidir aceitou, eu vou ter que criar condições para poder ajudar o decidir a decidir, né? E daí a sua vida é isso, né? Você tem que criar condições para decidir algo na sua vida e para você ir para o próximo nível. E daí tem um ensinamento que ajuda você a ir para o próximo nível, que é você ganhar 100 horas no ano.
Como assim, Ricardo? 100 horas no ano. Isso aí. Você vai ganhar 100 horas no ano. Todos os dias você vai pegar o relógio ou no celular o cronômetro e você vai fazer um compromisso comigo, hein? E você vai marcar 18 minutos por dia e você vai escolher alguma habilidade que você quer. Pode ser leitura, pode ser aprender inglês, pode ser entrar num curso. Todos os dias, durante 18 minutos, durante um ano, você vai anotar isso. E eu vou ajudar você a fazer um projeto depois, se você se comprometer. Mas você vai ter que anotar todos os dias o que você fez durante aqueles 18 minutos. E eu aposto com você que você vai ser uma outra pessoa depois que você ganhar esse conhecimento. Lacrada aposta, hein? Quem quiser pode me falar depois. Mas pode começar e vai ter que anotar, que senão não tem como provar. Mas a minha experiência basta. Beleza, só que vai ter detalhes que você esquece. Semana passada eu acredito que você comeu todos os dias. Agora tem um alimento que você não lembra. Por exemplo, na segunda-feira do dia 18 de janeiro, você comeu o que no almoço? Enfim, nem sei se 18 de janeiro foi numa segunda, mas você entende que se você não anotar algumas coisas que é importante, você não consegue avançar? Enfim, vamos continuar? Ontem nós lemos Pedro, então hoje, dia 27, vamos ler Colossenses. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho, Jesus. Esse é o propósito para a sua vida. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que nos honra sobremaneira. A Bíblia diz que todas as pessoas detêm parte da imagem de Deus, mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havíamos perdido. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o conforto, mas o desenvolvimento de seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Às vezes a pessoa pergunta para você quem você é. E a primeira resposta que tem que vir na tua mente é: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Esse é você. Porque quando vem uma pergunta, você tem que dar uma resposta. Essa resposta pode ser uma pergunta também. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E você? Quem é? Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar um clone autômato. Deus criou em você um caráter único. Logo, logicamente, não quer destruí-lo. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Olha que poderoso. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Nada mais digno do que viver a verdade. Como é difícil viver a verdade. Poderoso isso, né? Peguei você que está vendo aí. Tenho certeza que vocês que estão vendo, você vai analisar muito a sua vida. Fazemos isso por meio da palavra de Deus, que é diferente de qualquer outra palavra. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter,
transforma circunstâncias, transmite alegria, supera adversidades, derrota a tentação, infunde esperança, liberta poder, limpa a mente, cria novas coisas e nos garante um futuro eterno. Eu quero dizer para você que fé são as obras que a gente tem. E eu acredito que essa live é uma obra e que muitas vezes eu tenho que estar na fé para poder abrir. E eu vou continuar, porque eu tenho certeza que tem um propósito muito maior. E a cada dia o Senhor me mostra uma coisa muito poderosa na minha vida. Eu sei que tá difícil porque eu tô com pouco tempo e às vezes as pessoas querem conversar comigo, às vezes não conseguem, porque todo mundo tem a sua família, tem o seu trabalho, tem os seus projetos e tem Deus para honrar também, mas isso é gratificante quando você faz. Então sempre pense nele em primeiro lugar, porque ele vai te dar força para você ser a pessoa mais importante do mundo. E daí perguntaram uma vez, quem é a pessoa mais importante do mundo? A maioria das pessoas fica pensando, né, em alguém próximo da gente. Eu sempre ficava pensando, minha mãe, né? Depois que eu casei, meus filhos, esposa. Daí eu tive um aprendizado muito poderoso, que foi que a pessoa mais importante do mundo sou eu. E não é egoísmo, não é vaidade, não é nada. Sabe por quê? Porque se eu não ser importante para mim e para Deus, como que eu vou honrar Ele ajudando o meu próximo? Como que eu vou falar para minha mãe que eu amo ela? Como que eu vou falar com meu pai que ele me dignifica? Como que eu vou falar com a minha esposa que eu amo ela se eu não tenho condições de falar? Como que eu vou honrar os meus filhos e a minha família se eu não tenho condições? Então, primeiro eu tenho que estar em pé. Eu tenho que estar bem para poder honrar o meu próximo, independente de quem seja o meu próximo. Então, quando Deus fala que você é imagem e semelhança dele, Ele fala que você é a pessoa mais importante que tem na vida, é que você tem que ser importante, você tem que entender. Olha só que interessante, eu aprendi também, eu aprendo todo dia. A pessoa estava ensinando, falou assim, eu ensinei os meus filhos, se alguém falar que eles são feios, eles têm problema com o Criador, porque é o Criador que criou. Então eles não, eles são lindos, porque eles são a imagem e semelhança do Criador. E se alguém falar que eles são feios, eles têm que tirar satisfação com o Criador, porque o Criador não é feio. E daí você tira a pessoa do compasso. Olha que poderoso quando você fala isso. Eu e você não sei o que, meu amigo, não tenho nada contra você. Esse problema é só seu. Se você está falando isso, você está falando com Deus, não é que está falando para mim, você está falando para Ele. Porque se eu sou a imagem e semelhança dele, então quer dizer que alguma coisa vai ter que se comprometer com Ele depois. E daí a pessoa não dorme mais, porque ela fica pensando nisso. É muito interessante. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir seu propósito. Aproveitar a leitura de hoje e aproveite a leitura de hoje e tire dela uma lição para a sua vida. Pois é. Olha que poderoso, hein? Aproveite a leitura de hoje e tire uma lição para a tua vida. Caraca, foi muito forte. Imagina, nós falamos de autoconhecimento, de autocontrole, inteligência emocional. Daí nós falamos, quando você está sozinho, você tem que cuidar dos seus pensamentos. Quando você está em grupo, você tem que cuidar do seu comportamento. Quando você está com raiva, você tem que cuidar da sua boca e da sua língua. Quando você tem projetos, você tem que cuidar das suas emoções para não ficar contando para todo mundo. E quando você tem sucesso, você tem que cuidar do teu ego para você não cair. É muita coisa, né? Enfim. Vamos lá? Vamos encerrar? Já 1h, está na hora de todo mundo dormir. Vamos lá. Meninas, mão na cintura, poder de Mulher Maravilha. Meninos, mão na cintura, poder de Super-Homem. Assim, peito para frente, ombro para trás. Senhor, a Ti rendo graças nessa noite abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Senhor, obrigado
por poder me proporcionar esse filme de Daniel, onde me trouxe um conhecimento novo, me trouxe mais sabedoria. Obrigado, Senhor, por me dar forças e fé para que eu abra a live todos os dias, que eu continue sendo essa pessoa que o Senhor quer que eu seja, e que eu seja esse pai, esse amigo, esse filho, enfim, que o Senhor continue me honrando para que eu possa honrar o Senhor. Já é. É isso aí. Grande abraço para vocês. Vou tirar a foto aqui para registrar. Fiquem com Deus e vamos lá, né? Mais uma live na madrugada. Amém.